Hoje pela manhã, na escola bíblica, meu assunto foi relacionado a casamento e divórcio. E eu tive o cuidado esta semana de ler 3 casamentos que o irmão Brana realizou. Tive a oportunidade de examinar como ele preparava o ambiente para o casamento e depois eu li esta semana também a mensagem Casamento e Divórcio, que eu afirmo que talvez se fosse hoje, ela foi pregada em 65, o ano que o irmão Brana partiu, talvez ele não pregaria hoje, ou pregaria e terminaria com um processo nas suas costas, ou nem teria oportunidade de pregar. Primeiro, porque nos Estados Unidos a valorização da mulher foi tamanha, foi de lá que nasceu este movimento feminista, e foi tamanha de que a escala é mais ou menos esta: primeiro a mulher, depois os animais e por último os homens. Homem vale menos do que gato e cachorro. A mulher tem uma valorização muito grande. E na época em que o irmão Brana pregou o casamento e divórcio, ele usou termos tão pesados, tão duros, quando ele fazia a comparação, trazendo desde o princípio, porque a pergunta feita sobre o divórcio é se o homem poderia se divorciar e se casar por qualquer motivo, e Jesus disse, no princípio não foi assim. Então Jesus volta ao princípio, lá no Éden, lá na eternidade, lá na criação. E a nossa maior intenção e desejo é voltar ao princípio. É voltar ao lugar onde não havia tristeza, onde não havia doença, onde não havia morte, onde não havia nenhuma perversão. E Jesus veio para nos levar para lá. Então, a primeira coisa a se lembrar é isso. Então, o irmão Brana pega e mostra o princípio, que no princípio Deus criou Adão. E em Adão estava a mulher. Estava no próprio Adão a mulher. Ela não é um produto criado à parte, como foram as outras fêmeas. Mas ela estava em Adão. Depois ele tira a mulher de Adão e ela é carne da sua carne e osso dos seus ossos. E o irmão Brana disse, veja que Deus nunca fez 2 mulheres, e nunca fez 2 vacas, nem 2 porcas, nem 2 galinhas, fez uma. E no princípio foi assim, mas depois da queda, então tudo sofreu uma perversão. E aí então se estabeleceu a poligamia. Um boi para um monte de vacas, um galo para um terreiro de galinhas. E os homens, mesmo na Bíblia, tomaram esta direção. Você tem um Jacó com 4 mulheres. Você tem um Davi com 500 mulheres, você tem um Salomão com 1000 mulheres. Mas no princípio não foi assim. A intenção era sempre e sempre foi levar de volta, trazer de volta ao princípio. Como eu estou falando, e numa margem de um casamento que vou fazer na terça-feira, eu gastei hoje o tempo na escola falando sobre esses problemas, que são os maiores problemas do mundo. Os maiores problemas do mundo estão relacionados a uma coisa que todos nós sabemos, que se chama família. Quando Deus foi criar o homem, ele sabia que o homem era só problema. Para e pensa, você é ou não é problema para Deus? É ou não? Tem alguém que reconhece que já deu muito problema para Deus aqui? Tem alguém que reconhece aqui que sua vida tem muitos problemas?
Então, este é um dos principais assuntos em que muita gente não tem coragem de enfrentá-los. E é mais fácil a gente arranjar uma boa desculpa, fazer um fardo pesado, jogar nas costas dos outros e não tocar com o dedo, porque aquele não é seu momento, não é sua situação. Então, a gente precisa ter coragem de enfrentar o desafio para dizer certas coisas que, na verdade, são duras. Então, o irmão Branham, na época, ele disse que não há nada a se comparar. Você vê que coisa tão dura e que hoje não se falaria. Nada a se comparar com uma mulher. Ele disse, você não pode comparar uma mulher com uma porca, com uma cadela. Ele disse, na verdade, a mulher pervertida, ela está com uma moral mais baixa do que uma dessas fêmeas que ele citou. Agora, ao falar isso da maneira que ele falou, automaticamente se move um processo. As pessoas estão procurando, porque nós vivemos na era em que o povo tem uma sensibilidade incrível. É incrível como as pessoas são sensíveis a tudo. E você tem que virar saco de pancada e aguentar a sensibilidade das pessoas. Mas são sensíveis a tudo. Às vezes, a gente tem todo o cuidado de falar certas coisas no púlpito e às vezes você esquece de citar e de nomear uma pessoa ou falar sobre alguma coisa daquela pessoa, ela já se sente ofendida e se sente subestimada. Eu quero até dizer ao irmão que pensa que eu excluí ele, que eu tirei ele, que eu proibi ele, isso não é verdade, isso são coisas que não sei de onde vieram na sua cabeça. Eu nunca fiz isso com ninguém, eu nunca excluí ninguém, eu nunca proibi ninguém de fazer nada. Então eu peço isso, olha, empurra isso para bem longe de você. Nós estamos aqui como um grupo de irmãos para ajudar uns aos outros. Eu não estou aqui para atrapalhar ninguém. Mas é incrível. Agora à tarde mesmo eu recebi um áudio de um irmão. O senhor não citou um fato assim, assim, assim. Pelo amor de Deus, acho que se eu fosse perfeito, e que eu não sou, e reconheço que sou imperfeito, eu acho que eu seria mais poupado até. Mas é uma coisinha que você deixa de falar, você pode fazer 99, mas se você deixar uma para trás, você é pegado. É incrível. É uma época difícil, em que, na minha época, podia chamar uma pessoa de gordo, de feio, de alemão, de negro. Ninguém se ofendia com nada. Mas hoje, se você falar isso, você está ofendendo as pessoas. E eu continuo ainda na moda antiga, sou meio grosso. E de vez em quando a gente acaba errando muito. Mas é assim, é um povo de uma sensibilidade incrível. Parece que ninguém quer comer mocotó. Todo mundo quer Danone. Nutella, ele já aqui sabe mais do que eu nem sei esses nomes, me esqueço com facilidade. Já comeu Nutella? Já comeu, eu nunca comi Nutella, né? Eu nunca comi Nutella na vida. Mocotó você gosta, mas Nutella você não gostou não. Gostou também, né? Brincadeira. Mas, então, é assim, eu sei que eu tive um tempo esta semana olhando a seriedade que o profeta tratou o assunto de casamento. E se a gente fosse um pouquinho, não fosse tão sensível, eu ia dizer umas coisas aqui, mas eu tenho até medo de ferir as pessoas. É que nós não levamos as coisas a sério. Já dizia um grande general que visitou o Brasil que esse país não é sério. Não se leva as coisas a sério, como se leva em outros países. Nem a fé, nem o que é família, nem o que é moral, nem o que é respeito. Então, falando sobre casamento e divórcio hoje, eu disse, o irmão Branham viveu nos Estados Unidos, um país que
campeão de divórcio, muito na frente do Brasil. Muito antes que o divórcio fosse estabelecido no Brasil, os Estados Unidos já era campeão em divórcio. Campeão em gente divorciar porque o camarada tinha chulé, porque roncava de noite, porque tinha gases fedorentos, porque tinha mau hálito, qualquer coisa se via para divorciar. Só que tem uma coisa, eles levavam casamento a sério. Aqui no Brasil o camarada não divorcia, porque tem chulé ou a mulher não divorcia por causa dessas coisas. Mas há uma troca de mulheres, de homens, sabe, de prostituição, de adultério, incrível, que não se tem lá. Olha, não deu certo, divorciou e casou com outra, mas eles sabiam que aquilo é casamento. Não é viver de hipocrisia. Então isso não é levar famílias a sério. É difícil, eu fui aos Estados Unidos 15 vezes, em viagens, e é difícil você ver um casal, a menos que tenha sido cristão desde seu nascimento e que tenha nascido de novo, que tenha casado com uma só mulher, ou com um só homem. Normalmente são 4, 5 casamentos. Eu estou falando com conhecimento de causa, não é porque eu estou falando uma coisa aleatória, não, é verdade. Só que é assim, não se tem casais agarrados nas praças, no meio da rua, sabe? Do jeito que nós temos aqui no Brasil, no aeroporto, no bar, na esquina, em todo lugar. Não, eles não se agarram, agarra lá na boate, agarra lá no motel. No lugar certo, porque eles levam as famílias e as coisas a sério. Você veja que um ex-presidente americano quase perde o mandato porque teve uma proposta para uma secretária. Porque família é levado a sério. Então não prestou, você não está satisfeito com a sua mulher? Larga ela, casa com outra, está satisfeito com o marido, larga. É assim que eles agem, eles levam as coisas a sério. E quando o irmão Branham foi pregar sobre casamento, ele levou as coisas a sério, numa seriedade, que é a seriedade da Bíblia e que nós precisamos levar as coisas daquela maneira. Então não se tem, em nada que se vai fazer, se leva a sério. Você imagina que o povo americano é incapaz de marcar um compromisso, dizer 7h30 e chegar às 7h35. 7h31. Para eles, 7h30 é 7h30. Eles são incapazes, porque eles levam tudo que vão fazer a sério. Aqui não se leva nada a sério. Então, se chegar no culto 7 horas, está certo. Se chegar às 7h40, está certo. Se chegar às 8 horas, está tudo certo. Eu vou chegar, a hora que eu chegar, deu certo. Eu sei das dificuldades de todo mundo, transporte, o padrão de vida, tudo, mas nós fazemos as coisas muito assim. Então, já o irmão Branham cobrava dos crentes sobre oração, dizer, não tenha um momento de oração de 5 minutos, do bom dia com Jesus. E você grita isso aqui, na maioria das pessoas, aquilo entra num ouvido e sai do outro. Quando ele falou, você precisa de ter, para ser um cristão, ler sua Bíblia e orar cada dia, ele estava dizendo ler a Bíblia, não é abrir a Bíblia e dizer, e Jesus chorou e disse, eu já li a Bíblia hoje, não. É ler. É parar, é ter um tempo de meditação, de orar, mas para isso requer tempo e requer responsabilidade, e as pessoas não querem. Eles querem um Deus que cuida da vida deles na hora que eles precisarem, mas eles não têm compromisso com Deus. Vocês estão me entendendo? Então, quando ele falou sobre casamento e divórcio, me encantou ver a seriedade do irmão Branham, dizer para um casal que ele ia fazer o casamento na escola bíblica, e chamou o casal no escritório antes do culto de manhã, e olhou para eles e disse, vocês já acertaram a vida de vocês para vir ao casamento? Não é assim aqui. Tem alguma coisa que vocês precisam confessar um ao outro da vossa vida passada? Não, toma uma ali, aquela ali já não é mais, não quer nem saber, e aquele ali também não é, porque é normal. A promiscuidade é tão grande que é tudo normal. Não, uma moça se perdeu, não tem problema, o rapaz já saiu com 200, também não tem problema, porque é tudo normal na sociedade. Mas o irmão Branham não fez casamento assim.
Ele chamou e disse: vocês já acertaram? Ah, vocês, não é questão de dizer, não, a moça tem que ter uma confissão para o marido. Não, quer saber se você vai acertar a sua vida também. Porque Deus não faz distinção de sexo. Se jogou uma carga muito pesada em cima das mulheres e parece que os homens são livres de tudo. Não, o homem não suja, diante de Deus suja do mesmo jeito. Vocês estão me entendendo? Então precisa-se, irmão Branham tratou isso de uma maneira séria. E disse, precisamos vir com reverência. Ele disse, e se isto não é feito nestas bases? Escute bem, porque é duro dizer a verdade. Não há tal coisa como casamento. Porque Deus não junta mentiras, farsas, trapaças. Quando Deus vai juntar um casal, na verdade ele precisa de uma vida limpa. Então está tudo limpo, Deus une dentro de valores e princípios segundo as Escrituras. Ou então você vai se juntar a uma mulher, vai ter filhos com ela, vai criar filhos, vai viver aos trancos e barrancos, vai dizer, eu estou casado. Casado coisa nenhuma, Deus nunca casou gente para viver brigando, discutindo e tendo vida de traição e vivendo dessa maneira. Isso não é casamento. Quando Deus casa, eu quero dizer para você, é pura felicidade. Vai haver respeito, vai haver família. Porque isso acaba sendo um presente, uma dádiva que Deus dá a você. Louvado seja Deus. Deus te deu a salvação porque você merece? Não, deu a salvação pela sua graça. E a próxima coisa que Ele te dá depois de uma salvação é uma boa mulher e um bom marido. E quando você faz as coisas da maneira correta, daqui um pouquinho virão bons filhos também. Porque filhos nunca foram dados para dar trabalho para o pai. Filhos são dádivas do Senhor para a alegria dos pais. Eu espero que cada filho aqui dê muita alegria aos seus pais. Glória a Deus. E eu disse e repito, se tem alguma mulher ou algum marido dando trabalho, ou para a mulher ou para o marido, eu quero dizer para você, você não tem vergonha não? Devia ter. Ninguém é obrigado a viver aos seus caprichos e sofrer humilhações e chateações por causa do seu mau comportamento, da sua má educação. Infelizmente eu recebo pessoas dessa natureza, que não sabe tratar a mulher, que não sabe tratar o marido, que não sabe tratar o filho, devia ter vergonha na cara. Eu me irrito com essas coisas, de pegar pessoas para poder fazer as pessoas serem infelizes. Para que você foi casar para fazer os outros serem felizes? Para que você quer filho para fazê-los infelizes? Essas coisas são fundamentais. Eu não vim falar sobre isso aqui, meu assunto era dons, e acabei entrando no que eu havia pregado hoje de manhã, mas nós estamos precisando de ouvir isso, está na hora de cada um pensar e repensar a sua vida. Eu não importo se você vai ou não gostar de mim, mas esta é a verdade que você precisa de ouvir. Tenha vergonha de falar uma palavra descaridosa para o seu marido, ou para a sua mulher, ou para os seus filhos, ou para o seu semelhante. Ninguém é obrigado a ouvir gente mal educada, gente sem valor, gente sem princípio. Está na hora da gente consertar o que está errado. E se está errado, para que você quer viver errado? É porque você não leva as coisas a sério. Mas está na hora de todos nós começarmos a pensar as coisas com mais seriedade. Ou você acha que você vai entrar no céu deste jeito? Imagina você que o céu vai te aceitar, que Deus vai abrir as portas para você entrar para ser problema na vida de alguém lá no céu. Não, ou nós acertamos e lavamos as nossas roupas aqui, pedimos perdão a Deus as nossas coisas aqui, ou então esqueça de céu, de arrebatamento, de vida eterna e se prepare para ir para o inferno. Quem gosta de briga, de discussão, o lugar dele não é no céu, é no inferno. É lá que mora o capeta, o pai destas confusões. E se você gosta de mentira e de traições e dessas coisas, prepare-se para isso. Me desculpe, eu não vim falar isso, mas esta é a verdade.
eu virar meu assunto aqui. Deixa eu virar meu assunto aqui. Quero que você vá para casa e seja bem feliz. Que Deus abençoe sua vida grandissimamente. Quero ver você feliz, quero ver você alegre, quero ver você saudável. Quero ver você, sabe, ser bom pai, boa mãe, bom marido, boa mulher, bom irmão. Aonde você chegar, aquela é uma boa pessoa. Isso é o que eu desejo a cada um de vocês. Bom patrão, bom empregado, isto é o que o Evangelho faz. Amém? Glória a Deus. Não era meu assunto, mas já foi. Agora já foi. Eu não venho aqui para falar o que eu quero, eu venho aqui para falar o que Deus quer que fale. Muito bem, um irmão me mandou uma pergunta agora há pouco, se aquela escritura, quando disserem haverá paz e segurança, então virá repentina destruição. A pergunta foi, já se cumpriu ou vai se cumprir? Não, ainda vai se cumprir. Ainda haverá um tempo em que a destruição há de vir, ela não veio ainda. Nós estamos dentro de um momento que a Bíblia chamou de princípio das dores, mas nós vamos chegar a dias tão desastrosos e tão terríveis na terra, que as pessoas pedirão para morrer e a morte fugirá delas. Serão dias tão dolorosos, tão tristes, e eu pergunto para você, você de sã consciência quer que a desgraça bata na porta da tua casa, a ponto de você desejar morrer e a morte não querer te matar? Porque quando a terra estiver experimentando este tipo de destruição, haverá um povo feliz na glória. Eu quero que você vá para lá. O meu maior esforço aqui é que você vá para lá. Que você não fique aqui nem para sofrer o que o diabo quer levar as pessoas a sofrer, mas que você aproveite. Deixa eu dizer uma coisa, Deus só quer te ajudar. Amém? Antes de mudar o assunto, quantos gostariam de ser uma bênção na vida da sua família? Quantos gostariam que os seus filhos, seu marido, fosse uma bênção na sua vida, sua esposa, hein, seu patrão, tudo isso porque tem gente e tudo depende de nós. Eu quero dizer para você que Deus quer mudar a história através de nós. Acreditam nisso? Muito bem, deixa eu voltar para o meu assunto agora. Nós estamos falando desde ontem, falei sobre dons espirituais. Nós encontramos aqui que o apóstolo começa numerando os dons como dons de sabedoria, de entendimento. É a parte mais alta, é aquilo que na verdade edifica. E ele chega a descer e vai descendo até chegar nos menores dons, que é línguas e profecias. Nós temos as línguas como a base fundamental do pentecostalismo. Se falou línguas, é uma pessoa espiritual. Eu quero dizer para você que nunca foi e nunca será. Na verdade, é um dom mais simples e mais fácil de ser imitado. E ele não produz benefício algum. Olha, o verdadeiro dom de línguas, estranhas, ele tem, quando na individualidade ele é usado, ele só serve para você, disse Paulo, falar em mistérios com Deus e Deus com você, e aquilo só serve para consolar sua vida, particularmente só a você. Se aquele dom tiver uma interpretação da língua, ele se torna uma profecia, um recado que Deus está dando a alguém. Esse é um dom de língua, e ele pode ser extensivo para abençoar a vida de alguém. Se é um dom de profecia, ele precisa cumprir o propósito da profecia, que é exortar, consolar e edificar. Precisa suprir isso. E quando alguém tem um verdadeiro dom de profecia, não é aquele de, eis meu servo, arranjei uma varoa para casar com você, eis meu servo, vou lhe dar um dinheiro. Não é isso não. Quando Deus tem um recado para dar a uma pessoa, a primeira coisa que Paulo, o apóstolo, explicou é,
é necessário que quando houver uma profecia, que haja 2 ou 3 que tenham aquele dom e que julguem aquilo antes de ser entregue à congregação. Então não é simplesmente levantei ali, estou falando línguas e agora soltei uma profecia. Cadê quem julgou? Quem é que vai dizer se aquilo é ou não? Precisa-se ter realmente o que a Bíblia diz. Eu estou citando 1 Coríntios 12 e paralelamente 1 Coríntios 14. Então nós temos os dons, e Paulo diz que cada um deles é dado pelo Espírito, quando eles são genuínos, para uma utilidade. E eu gostaria de dizer que Deus pode dar um dom para você e usar você naquele dom uma única vez e nunca mais usar. Isso não é como ensinos pentecostais, se você não falar em línguas hoje e não falar amanhã, você perdeu o dom. Se você não profetizar hoje e não profetizar amanhã, você perdeu o dom. Se você não curar um enfermo hoje e não curar amanhã, você perdeu o dom. Não é assim. A Bíblia mostra que cada coisa é dado para uma utilidade. Nós olhamos na Bíblia e você para e pergunta, quantas vezes Moisés abriu o mar vermelho? 10? Não, uma. Porque o povo estava em necessidade e aquela era a utilidade, fazer com que o povo atravessasse para o outro lado. Josué só parou o sol uma vez, numa batalha, mas quantas batalhas Israel se levantou e participou? E Deus usou para aquela finalidade naquele dia. Então a gente precisa entender que Deus usa e dá dons e reparte dons, e a Bíblia é clara em dizer que os dons às vezes vêm sem arrependimento e vêm até para rebeldes. É uma questão de Deus fazer o que Ele quer fazer. Agora, eu desejo que cada um de vocês sejam usados por Deus. Às vezes Deus usa dentro de uma vida, um dom dentro de uma vida toda, e a pessoa não percebe que aquele é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Cada coisa boa que nós temos na nossa vida, a Bíblia diz, vem do alto. Os verdadeiros dons vêm do alto, desce do Pai dos Espíritos. Então, quando eu volto a casamento, uma verdadeira dama é um dom, é um presente que Deus te dá para cuidar de você, lavar a sua roupa, fazer a sua comida, salvar você da prostituição, do adultério, tudo dentro de uma maneira correta, cuidar dos seus filhos. Você já imaginou que a mão de uma mãe é a mão de Deus cuidando dos filhos? Já imaginou que a mão de um pai trazendo o pão para dentro da casa é a mão provedora de Deus para alimentar uma família? Você já analisou o quanto Deus tem cuidado de você durante toda a sua jornada aqui? São presentes que Deus nos dá. E às vezes nós reclamamos disso a vida toda. Posso ouvir teu amém? Então nossa vida aqui na terra são marcadas. Na verdade, um pastor é uma dádiva, um evangelista é uma dádiva, um profeta é uma dádiva. Todos são dádivas de Deus, porque Deus quer levar a sua igreja à perfeição. Então eu venho aqui e digo uma coisa como eu acabei de falar. Você disse, é uma grosseria. Não, é um presente para você ir colocar em prática e ser feliz na vida. Amém? Então, aqui na mensagem, olhe sempre para Jesus. O profeta William Branham diz que nós precisamos entender o que é um dom. E ele diz, veja bem, que coisa boa é ter um profeta. Ele vem e diz, um dom é você sair do caminho. É você parar e pensar, eu não sou nada. Eu tenho que sair do caminho para dar lugar para Deus operar. Então, eu não sou nada, meu trabalho não vai prosperar, porque eu estou citando a palavra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, não é a minha força, não é a minha capacidade, é a provisão de Deus para a minha vida. Nós não entendemos isso, nós não queremos entender essas coisas, é você sair para dar lugar para Deus. Tudo você precisa se considerar assim. Eu queria que você dissesse o que é que você tem, que Deus deu a você, que é por suas boas qualidades. Nada.
Tudo que Deus nos deu é por sua graça e misericórdia. Nada. Não há bondade nenhuma no ser humano. O homem, para começar, é um fracasso. Você veio ao mundo falando mentiras, sendo desonesto, fazendo coisas erradas, mas Deus, por sua graça, perdoa seus pecados. Isto é salvação, isto é dom de Deus. E Ele te dá um dom maravilhoso que se chama fé. E fé é uma maneira que Ele coloca dentro de você para conectar você nos momentos difíceis da vida. Você se conecta a uma força maior, a um poder maior, a uma fonte inesgotável, e daí não há nada que possa ficar no teu caminho, porque nada é impossível para aquele que crê. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem fé eu não tenho fé. A Bíblia diz que fé não vem de vós, é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, não é porque você fez força, fez careta, chupou língua, bateu o sapato no chão. Isso não quer dizer que é fé. Não, fé é uma dádiva. Ele vem e coloca isso dentro de você. E quando um problema, uma dificuldade, uma coisa acontece na sua vida, você simplesmente saca aquilo e aquilo vem à manifestação e coisas sobrenaturais acontecem na sua vida. Esse também está relacionado aqui na Bíblia, que a fé é uma dádiva de Deus. Amém? Posso ouvir teu amém? Então a Bíblia nos fala de um homem que é chamado de Abraão, que é o pai da fé. Ele era um homem tão igual a mim. Eu gosto disso, gente. Eu gosto disso porque isso é muito mal interpretado e você vai entender isso hoje à noite. E Abraão recebeu uma promessa de Deus aos 75 anos, que ele ia ser pai. E a Sara tinha 65. Ela já não tinha mais nem relações. Suas veias haviam secado, seus hormônios haviam sido alterados. Ela não tinha condição de conceber, não havia mais ovulação, não havia mais menstruação, não havia mais como ter filhos. Mas Deus falou, e a fé vai produzir o que é impossível. E o tempo passa. E quanto mais o tempo passa, pior ficam as coisas. Eu gosto de dizer para você, e quanto pior ficar as coisas, mais você vai conhecer um Deus que não conhece nada impossível. Parece que não é para muita gente, mas quando a situação fica escura, é lá que Ele aparece e mostra que não há nada impossível. Olha essa escritura que diz que nós vivemos hoje nos dias de Sodoma e Gomorra. Quantos creem nisso? Que assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, seria nos dias da manifestação do ministério do Filho do Homem. Então você começa a pensar em Sodoma e Gomorra, em sexo, em homossexualismo, em perversão de todas as naturezas, e você está fixando a sua visão lá em Sodoma. Mas ele disse que assim como foi em Sodoma, em Sodoma havia isto, mas lá fora de Sodoma, vivendo paralelamente, havia um homem chamado Abraão. E Abraão é apenas a minha figura e a tua figura. Nos dias de Abraão, ele tinha uma promessa. Deus tem uma promessa para você também. Veja, o quadro é o mesmo. Então as mesmas coisas precisam estar em evidência. As coisas vão acontecer. Então o irmão Brana disse que quando Abraão estava aos 99 anos, já havia se passado 24 anos, ele está num dia péssimo na vida. Eu vou falar um pouquinho sobre dias péssimos. É aquele dia que você levanta e queimou o café, e acordou na hora atrasada, e levou uma bronca da mulher ou do marido, e você está com tudo que você vai fazer naquele dia dá errado. Irmão Brana disse, foi um dia assim, que o Abraão levantou de manhã, a primeira notícia que ele ouviu, foi os pastores que apacentavam seu rebanho dizer, morreu as ovelhas, o pasto está seco, está faltando água, nós estamos em problemas. Ele estava desta maneira, com tudo dando errado. Daqui um pouco, lá veio a mulher, e a mulher chegou para ele e disse, Abraão,
passou uma caravana de ismaelitas descendo para Sodoma, preste atenção, e tinha tantas roupas bonitas e eu não pude comprar nenhuma porque você está quebrado. E jogou mais esta carga. O irmão Branham disse que ele estava vivendo um dia horroroso. E ele se assentou debaixo dos carvalhais de Manre. Assim, olha, não sei se você já teve um dia de ficar assim, ó, cabisbaixo, só lá embaixo. Seu ânimo, seu estímulo, tudo te leva para baixo. E aquele era o dia que Abraão estava vivendo. E Deus lá dos céus, que não se esquece de nada que está acontecendo aqui, olhou para Abraão e disse: eu vou visitá-lo. Veja só o que é que eu quero dizer aqui hoje à noite. Ele poderia ter vindo, chamado Miguel e Gabriel e dizer: vamos comigo numa missão lá na casa de Abraão. Ele não fez, ele fez 3 corpos de carne. Ele tomou, disse o profeta, luz cósmica, cálcio, ferro, potássio, zinco, e fez um corpo, e chamou Miguel e disse: entra neste corpo. Eu quero que você pareça com um ser humano. Eu quero dizer que Deus quer parecer com você. Nós temos muita vontade de nós parecermos com Deus, mas Deus desce aqui parecendo conosco. E vem aqui trazer solução para quem está em problema. Tomou outro e disse: Miguel, entra nesse. E fez outro, e ele próprio entrou dentro daquele corpo. E disse: agora vamos comigo numa missão lá na terra. Ele está aqui hoje à noite. Ele é o mesmo Deus do céu que vê a minha vida e a sua cheia de problemas. Eu só queria lembrar a você que o seu problema não está esquecido no céu. E que Deus vai visitar sua casa, a sua vida, da mesma maneira que visitou a casa de Abraão. A menos que você não tenha fé. Porque ele foi na casa de Abraão, porque o Abraão é o pai da fé. E ele tinha fé, e se você tem fé, você vai chamar Deus na sua casa. Eu não sei se você sabe disso, mas é você que faz o culto, é você que atrai Deus. Você pode pensar que não, mas aí daqui um pouquinho a mensagem, como agora há pouco, mudou. Por quê? Porque alguém estava precisando de ouvir, e ela chamou, e Deus foi lá e deu o recado, está aqui, e agora é outro recado, porque Deus está aqui para ajudar. Olha, não importa o tamanho do desafio e da dificuldade, eu quero dizer para você que Deus está olhando a sua vida. Se você quiser e crer, você vai chamar Deus a entrar na sua casa, como ele foi na casa de Abraão. Foi exatamente Abraão, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Deus disse: eu sou a saída. Então, quando Abraão estava no calor do dia, num dia ruim, cheio de decepção, de problemas, de dores, de angústias, 3 homens vieram caminhando em direção à sua casa. Mas ele estava tão preocupado que ele não viu os homens, ele estava cabisbaixo. Ele estava simplesmente olhando para baixo, mas daqui um pouquinho o barulho dos pés chegaram tão perto dele que ele levantou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, acho que ele ouviu alguém falando assim: Shalom. Sabe, aquilo foi tão estranho. Vocês se lembram que o William Branham ouviu a voz de Deus quando tinha 2 anos, quando tinha 7 anos, mas em 1946, na caverna, ele disse: foi a primeira vez que eu ouvi. Abraão havia ouvido a voz de Deus por 24 anos, diversas vezes, mas agora ele levantou os olhos e ele viu um homem vestido de carne humana, e não era um homem, era Deus vestido na carne de um homem.
Se você vem aqui para olhar o César, você perdeu o seu tempo. Mas se você veio aqui para ouvir a voz de Deus, desta carne humana sai uma voz e você diz: esta voz já falou comigo, esta voz é Deus, esta voz é a resposta, esta voz é a solução, esta voz vai trazer a minha bênção. Há muita confusão quando as pessoas querem focar no homem William Branham. Não era o homem William Branham, era Deus num corpo de carne. E há uma coisa que eu quero dizer para você, que o William Branham não veio chamar a atenção para si, porque não era um. Eu quero só lembrar a você que nós temos uma profecia, que nós somos pequenos deuses aqui. Que Deus vai falar pela sua boca, vai falar andar pelos seus pés, vai pegar com a sua mão. Eu quero lembrar a você que Elohim vai se manifestar em carne humana. Eu vou ler aqui para você ver que o irmão Branham diz: a coluna de fogo não veio apenas ungir um homem, ele veio ungir um povo. Aleluia! Glória a Deus! Então Abraão levanta os olhos, e quando levanta os olhos e ouve aquela voz, ele diz: eu conheço essa voz. Essa não é a voz comum. Ele só simplesmente recordou e disse: meu Senhor. Será que ele entendeu quem era? Será que você entende quem é que está falando com você? Jesus encontrou a mulher no poço e disse, a mulher disse, quando o Messias vier, ele disse: eu sou o que falo contigo. Será que Deus já falou com você aqui nesta casa? Será que você já ouviu a voz de Deus em algum momento? Será que você sabe o que é a voz de um homem e você sabe o que é a voz de Deus? É isso que eu quero dizer, isto é um presente de Deus para você. E nós não sabemos entender. Então, simplesmente o que ele veio fazer na casa de Abraão, ele veio pegar a fé que estava olhando para baixo e fazê-la reviver e olhar para uma promessa. Ele veio apenas levantar a fé de Abraão. Eu quero lembrar a você que eu não vim aqui para deixar você de cabeça baixa. Deus veio aqui para fazer com que sua fé seja levantada a um nível mais alto, que Ele não se esqueceu de você, e que Ele vai manifestar a você, e que Ele vai visitar sua vida, sua casa, e que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Irmão e irmã, Abraão não estava pensando no filho prometido quando ele estava cabisbaixo. Ele estava pensando nos problemas do dia a dia. E às vezes os problemas do dia a dia te empurram para baixo, que você esquece até das promessas de Deus para você. Simplesmente lembrando do problema. Eu vim dizer que o seu problema não é nada. Eu vim dizer que a fé vai te fazer olhar para cima e reviver a promessa. Deus não falou para Abraão sobre camelos, sobre o gado, sobre o pasto, sobre a água, sobre a roupa de Sara, mas falou: Abraão, eu quero lhe dizer que no próximo ano você vai ter aquilo que eu prometi para você. Ele não reviveu essas outras coisas. Glória a Deus. O que é um dom? É tirar você do caminho. É dizer: eu sei que você não pode, mas eu posso. Eu sei que você não dá conta, mas eu dou conta. Então, se Ele colocar fé no seu coração, você vai sair do caminho e vai dar um espaço para Deus trabalhar na sua vida. Em outras palavras, você vai liberar sua fé. Você vai crer no sobrenatural. Estas coisas se tornam pequenas e você se torna um gigante em Deus. Não há tal coisa como nem errar. Mas deixa, só queria voltar com você. O irmão Branham pergunta: você sabe o que é um dom de cura? Qual é um dom de cura? Ele disse: eu encontrei alguém que disse: eu fui lá em Billy Graham, ele orou por mim, fui lá em Oral Roberts, ele orou por mim, fui lá em Osby, ele orou por mim, e agora eu vim aqui para você orar por mim.
porque em nenhum lugar eu fui curado. Ele disse, nem você vai ser curado aqui, porque você não crê em nada. Quando você realmente crê, você simplesmente libera a sua fé. Ele disse assim, eu tenho um dom de cura. E o verdadeiro dom de cura não é eu sair dizendo, Caleb, eu tenho um dom de cura, eu posso curar você. Não, eu tenho um dom de cura, eu libero a minha fé. E o dom de cura não é outra coisa senão o simples fato de crer na cura. Amém. Amém. Deixa eu pegar esse parágrafo aqui. Parágrafo 90, parágrafo 92. Aqui está o quadro esta noite. Aqui está o quadro. A mulher sirofenida, a mulher do poço. E depois ele disse, você sabe o que é o dom de cura? Deus me deu um dom de cura. Tem alguém que duvida disso? Eu toquei no irmão Aldenor, eu toquei no irmão lá do sul, eu já orei por pessoas. Alguém aqui já foi curado aqui com uma oração minha? Então eu quero dizer para você que eu tenho um dom de cura, porque a hora que eu chego perto de você e libero a minha fé, porque eu não gostaria que você saísse daqui doente. Eu estou crendo na sua saúde, eu estou crendo na cura, eu estou crendo na solução do seu problema, eu estou liberando a minha fé. Eu não quero que você fique preso, que você se sinta preso, que você se sinta nada. Eu quero que você saia do caminho, diz, olha, não tem nada comigo aqui. O negócio aqui hoje, quem vai tomar a dianteira o milagre vai acontecer, porque não sou eu apenas vou sair do caminho e dizer, pode fazer o que o Senhor quiser fazer. Esse é o profeta, disse, eu tenho um dom de cura. Você sabe o que é o dom de cura? Veja, fé na cura. Que coisa complicada. Eu creio que a cura é minha. Não é a doença que é sua, é a cura que é sua. A doença não é sua, a doença foi vencida lá no Calvário. E se você pedir a Deus hoje à noite, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me cure, Ele olha para você e diz, não posso te curar. Você não pode me curar não, porque eu já te curei. Você não acredita que lá no Calvário eu levei suas doenças. Você veio pedir uma coisa que já está feita, que é apenas você agarrar e dizer, quer saber de uma coisa? Você não tem mais lugar na minha vida. De alguma maneira você vai sair. Se não sair hoje, vai sair amanhã. Se não sair amanhã, vai sair depois da manhã. Mas você não vai poder mais continuar, porque agora não é mais comigo. Eu creio na minha cura. Veja, dom de cura é simplesmente fé na cura. Você simplesmente libera a sua fé. Como é que eu libero a minha fé? Eu não olho para a doença, eu olho para o Calvário. Eu vejo Cristo no Calvário. E eu vejo Cristo no Calvário dizendo, está consumado, está resolvido. Então a doença diz, mas eu estou aqui. Disse, o que é que tem? Você está aí. Você está aí, mas vai sair. Você não pode continuar aí. Eu quero dizer para você que não é mais a questão com você, a questão é com Deus. Quando você crê, você chama Deus para ficar no seu lugar. Você sai da frente e Deus diz, ei, eu já disse que você está derrotada. Você simplesmente libera a sua fé e ora por alguém. Isto é tudo que é um dom de cura. Todo ministro deveria ter. Será que é só todo ministro? Todas as pessoas deveriam crer. Como é que eu posso pensar, gente, em arrebatamento, que Deus vai transformar o meu corpo para que eu possa subir? E eu vou deixar de ser um velho doente para ser um jovem saudável, se eu não creio que hoje à noite Deus pode trocar qualquer membro do meu corpo aqui.
Como é que eu vou crer numa coisa lá amanhã se eu não creio hoje aqui? Isso não é para amanhã, isso é para hoje. Eu queria perguntar, quantos precisam de saúde no milênio? Porque eu estou precisando aqui hoje à noite para exercer a minha vida aqui na terra em plenitude e dizer a você que a doença está vencida, mas que há um que é o vencedor, que se chama Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O poder que te cura está no pastor César? Não, está dentro de você. Aleluia. Agora ouça o profeta explicar os dias de Sodoma. Assim, pois, vocês que estão assentados aqui, e não ousem olhar para nenhum homem. Olhem para Jesus. A mensagem que eu estou com ela na mão é olhando para Jesus. Você não pode olhar num homem chamado William Branham, num homem chamado César, num homem chamado Caleb, num homem chamado Regenildo. Você tem que olhar para Jesus. Aonde estava Deus? Na carne daquele ser humano que estava na casa de Abraão. Onde está Deus? Na carne do seu irmão assentado junto com você. Que se ele crer hoje à noite e liberar a fé dele e tocar em você, e você crer, você sai daqui curado hoje à noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Veja, Ele prometeu nos últimos dias, ei, que coisa maravilhosa, Ele prometeu nos últimos dias que se manifestaria em carne humana. Você diz, William Branham, não, peraí, vamos ler, como Ele fez em Sodoma, agora em sua carne, na minha carne, em sua carne, na minha carne, e nós vamos abrir nossos corações e afastar nossos próprios pensamentos e deixar que a palavra siga seu curso esta noite, porque pensamentos precisam ser deixados. Nós veremos os grandes dons de Deus vindo se manifestar através deste corpo, do teu corpo, do nosso corpo. A tua mão é a mão de Deus, a tua boca é a boca de Deus. E aqui hoje à noite é liberado uma fé extraordinária, um poder extraordinário, uma virtude extraordinária. Dons e maravilhas vão acontecer, milagres sobrenaturais estão tomando lugar agora mesmo. Aleluia, glória a Deus. Veja, nós teremos os grandes dons de Deus em seu Espírito manifestado diante de nós. Sejamos bem reverentes, ninguém saia, fiquem quietos, creiam. Tenho certeza que vocês apreciam isto. E agora eu quero dizer a você só uma coisa: nós estamos buscando uma coisa que está em nós. Deus desce num culto desse hoje à noite e disse, eu vou dar um dom para você. Como é que ele vai operar? Da maneira mais simples. Ali está uma mãe que vai levar uma criança, para você ver que não era o William Branham, para você ver que Deus quer se manifestar em carnes humanas, para Deus cumprir o que ele cumpriu na tenda de Abraão, Deus quer cumprir na sua casa. Seu filho adoeceu, vá com fé, libere a sua fé e disse, meu filho, você está curado. Qualquer pessoa que nesta noite está doente, eu libero a minha fé e coloco junto com a sua, para que você saia desta doença pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então simplesmente você vai lá, e o marido e a mulher, e ninguém sabe, mas é a mão de Deus, do Elohim, novamente em carne humana, talvez na mão de uma mãe, botando a mão na cabecinha da filha
e dizendo: você não pode ficar aqui, do seu filho, do seu marido, seja lá de quem for, do seu irmão. É assim mesmo, nós temos visto esses milagres. E as pessoas que às vezes não estão aqui, nós não podemos tocar nela, mas nós dizemos: você não creia na sua mão, pegue a sua mão e coloque no lugar da doença, e eu vou orar, e daqui um pouquinho você sabe que não é a mão daquela pessoa, mas é o Deus Todo-Poderoso usando aquela mão para dar a libertação para onde as pessoas estiverem. Grite aí: pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado. Aleluia. Glória a Deus. As coisas acontecem assim. Então aquela mãe levou a criança para receber uma oração do profeta William Branham, e a mulher estava focada. E uma outra irmã que estava ali também estava focada num homem chamado William Branham. E tem muita gente que ainda gostaria que o William Branham voltasse aqui na terra para orar pelos enfermos. Eu quero dizer para você que, se você crer, Deus fará através de você obras maiores do que fez através do ministério de William Branham. Eu vou citar o que o irmão Branham disse, e o que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para meu Pai. E o irmão Branham, explicando isso, disse: você sabe o que é fazer obras maiores? Maiores do que ressuscitar mortos, curar enfermos, cegos, tudo isso ele fez. Ele disse: você será aqui na terra uma coisa que homem nenhum pode ser: o Salvador. Você chamar seu marido, sua mulher, seu filho e dizer: eu quero você salvo, eu libero a minha fé para seu perdão, para a sua salvação. Você não vai cruzar a sua vida indo para o inferno, não. Eu proíbo você de cruzar para a eternidade perdido. Eu te salvo pelo poder do nome de Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aquela irmã estava pensando que o William Branham ia orar pela criança, e o Espírito Santo desceu. Eu gosto disso. E falou para uma irmã, disse: está vendo aquela mulher com aquela criança que está chorando ali, o menino doente, muito gritando, e muito problema, muita dor. Está vendo aquela mulher? Vá lá e ore por aquela criança. Disse: eu orar? Irmão Branham vai orar. Qual é? Tire os seus olhos do homem. Eu queria que você viesse para a igreja, não é esperando do César, não. É numa liberdade completa do Espírito Santo, que nós viemos aqui para o Deus dos céus descer, e através dos nossos corpos, das nossas bocas, das nossas mãos, abençoar a vida de todos que estão aqui. Você é parte deste culto. Não seja o incrédulo aqui, não. Se você não crê, a porta é esta. Mas se você crê, se junte a nós. Nós vamos para um culto de vitórias, um culto de bênção, um culto de libertação aqui hoje à noite. E a irmã estava focada no profeta, e o Espírito Santo falou: eu quero mostrar para vocês, e para a igreja de Recife, e para todo mundo entender isto, que eu não estou precisando apenas de um homem, eu estou precisando de um corpo, porque os dons são distribuídos ao corpo naquilo que é útil. E Deus não quer depender de um homem, apenas do pastor, não. Deus querendo depender de você também. Ei, saia do caminho e deixe os dons de Deus se manifestar através da sua vida. E daqui um pouco, ei, vai orar por aquele menino enfermo. Não, o profeta vai orar. Não, eu disse para você ir orar, mas a mulher disse: não, mas o irmão Branham vai orar. E o menino continuava gritando, chorando, com dor. E o Espírito Santo voltou e falou: eu disse para você ir orar por aquele garoto. Disse: não, mas é o irmão Branham que vai orar. Disse: não, eu quero que você vai orar. E a irmãzinha ficou sem jeito, e daqui um pouquinho olhou para a mãe e disse:
A senhora não quer sentar? Deus não mandou ela mandar a irmã sentar, mandou orar. Vai lá e ore. E você sabe o que aconteceu. Com muita insistência, a irmã olhou para a mãe com a criança e disse: irmã, alguma coisa está assim, sabe, né? Eu também sou mãe, eu estou com um sentimento aqui, você não se importaria? Veja só, se eu fizesse apenas uma pequena oração, Deus não está precisando do seu sermão, não. Ele quer apenas uma pequena oração, mas uma pequena oração de fé. De ser apenas uma pequena oração pelo seu filho. E a irmã disse: claro, querida, não há problema. Entregou a criança. Quando ela entregou a criança, ela fez uma oraçãozinha pequena. Quem sabe assim: Jesus, tenha misericórdia. Eu já cumpri aqui, olha, faça a tua vontade aqui. Só isto. Não tinha mais o que fazer, não. Foi lá e orou e ficou tão envergonhada e disse: agora senta aqui, eu vou procurar outro lugar. E saiu e procurou a galeria e se assentou lá em cima e se escondeu. E daqui um pouco vem o culto, vem a fila de oração, lá vem a irmã, entra com a criança na frente do profeta, para na frente dele e diz: a sua criança não tem nada. Mas como não tem nada? Ela estava doente, mas aquela mulher lá de cima da galeria orou e Deus já curou sua filha. Ei, Deus já curou. Tem alguém que crê aí, que se você orar pelo seu irmão que está ao seu lado, ele vai estar daqui maravilhosamente abençoado. Aleluia, glória a Deus. Quer que eu diga uma coisa? Não transfira para o pastor, não. Diga: eu sou responsável. Deus está me chamando aqui hoje à noite para que através de mim Ele possa pisar na minha casa, na casa dos meus parentes, na casa dos meus vizinhos, e aonde eu for, Deus vai pisar, Deus vai falar, Deus vai pegar, Deus vai operar, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Infelizmente eu sinto que quando a gente fala isso, parece que muita gente diz: mas eu não dou conta. Então saia do caminho. Então saia do caminho. Diga: Deus quer que você diga que não dá conta mesmo, que saia, mas que você tenha coragem de dizer: ponha esta fé no meu coração. Tenha liberdade, Senhor, aqui de operar. Ei, eu não quero ninguém assentado nesta igreja agora. Vamos todos ficar de pé. Todos nós precisamos de um avivamento na nossa alma. Todos nós precisamos de um derramar dos dons do Espírito Santo aqui. Que Deus possa te dar aquilo que será útil na sua vida aqui na terra. Aquilo que abençoará seu povo aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada um na sua função. Mas Deus vai usar poderosamente. Deus quer fazer milagres e maravilhas através da sua igreja. Aleluia. Eu ontem à noite contei, só um minuto que nós vamos orar. Não quero que ninguém precise sentar. Ontem à noite eu contei, minha nora é médica, estava terminando, estava no hospital, preparando um homem para uma cirurgia de câncer no intestino. E a família abandonou aquele homem lá no hospital. E o homem estava morrendo com um câncer enorme. E quando a minha nora saiu do hospital e foi entrar no carro, ela não estava pensando em orar pelo homem. Ela não estava pensando em fazer senão o trabalho de medicina que ela tinha acabado de fazer. Mas a medicina fracassou e só ia até ali. A família também não queria mais nada. Mas o Deus dos céus estava olhando. E quando ela chegou no carro, que botou a mão na maçaneta, o Espírito Santo falou: volte lá e ore por aquele homem. Mas eu sou médica.
Mas Deus não falou, eu estou precisando da medicina. Eu estou precisando da sua oração. Volte lá e ore por aquele homem. E ela travou, fechou o carro e voltou lá. E como é que eu vou falar com aquele homem? Eu sei lá se ele crê, eu não sei se ele é crente, eu não sei o que ele é. Chegou lá e disse: seu fulano, o senhor acredita em Deus? Acredito. O senhor aceitaria que eu faça uma oração pelo senhor? Porque eu estava entrando no carro e Deus mandou eu orar pelo senhor. Disse: sim, senhora. Disse: então eu vou orar pelo senhor. E foi embora. E foi para casa. E mais tarde, ela preocupada, pegou o telefone e ligou para o hospital. E o paciente fulano de tal, a enfermeira disse: a senhora não soube, doutora? Disse: não. A senhora não está sabendo? Não. O que aconteceu? Morreu? Não. Foi para a sala de cirurgia. E chegou lá na hora da cirurgia, tiraram o intestino. E começaram a puxar. E cadê o câncer? Ele estava aqui. E tiraram todo o intestino, que não sei quantos metros nós temos de intestino aí, se é 5, se é 10 metros, não sei nem quantos metros. E foi puxando. E cada vez que puxava não tinha nada. Cadê o câncer? 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 A minha nora não estava lá tremendo de fé não, mas Deus disse: eu quero usar você. Eu quero dizer que Deus quer usar você. Eu quero dizer que Deus vai usar você. Deus vai usar você para salvar sua mulher, seu marido, seu parente. Deus vai usar você para dizer: você, Satanás, vai tirar a mão da minha propriedade agora. Muito bem, o câncer desapareceu. A equipe médica se reuniu e, com medo, essa família pode processar o hospital porque nós falamos que esse homem tinha câncer e não tinha câncer nenhum. Cadê o câncer? E todo mundo preocupado: o que vai acontecer? O que vai acontecer? E a equipe médica reunida e passa aí o que aconteceu? Eu não sei. E você, não sei. Como é que você explica? Eu não sei. Caiu dentro do lixo? Não caiu. O que aconteceu? O que aconteceu? E a minha nora está de cabeça baixa. Quando chegou a vez dela falar, ela abriu a boca e disse: o que aconteceu foi que eu atendi o paciente, preparei para a cirurgia. Quando cheguei no carro, Deus falou: volte lá e ore por ele. E eu voltei lá e orei por ele. E o que aconteceu foi que o câncer desapareceu. O cirurgião-chefe disse: a senhora é uma péssima médica. A ciência não crê em milagres. Ele disse: não crê, e agora? Mas daqui um pouco você vê o próprio cirurgião cair, baixar a cabeça e dizer: nós não cremos, mas eles acontecem. Quem é que crê em milagres aqui? Eu quero dizer: se você crê, vai acontecer. Porque mesmo a ciência não crendo, eles acontecem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Põe a sua mão agora, se você crê, no ombro do seu irmão. Aleluia! Você está com dúvida? É a sua mão mesmo que vai abençoar. Eu quero dizer que a sua mão hoje à noite aqui não é a sua mão, é a mão de Elohim. É o Deus Todo-Poderoso, em carne humana, trazendo libertação ao seu povo. Lembrando a você que a obra do Calvário, que vai ser revivida aqui nesta ceia hoje à noite, não é uma ficção, é uma realidade. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu queria que você abrisse a sua boca com fé. Libere a sua fé. Você, irmão, libere a sua fé. Saia do caminho, libere a sua fé. Deixa Deus usar a sua boca.
Deixa Deus usar sua mão. Deixa Deus usar sua boca. Diga com fé: eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua saúde. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo nesta noite, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu estou abençoando você, no nome de Jesus. Que as obras de Satanás caiam por terra. Doenças, opressões, incredulidade desapareçam, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Será que você falou com o coração? Será que você falou duvidando? Ou você crê que a vida do irmão está abençoada? Se você crê que a vida do irmão está abençoada, abra a sua boca e dê glórias a Deus aqui. Não é a você. O tributo não é teu. O tributo não é meu. A glória é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Fígado, rins, vesícula, bexiga, útero, ovários, seios. Ei, todas as partes do corpo, couro cabeludo, ossos, cada um deles nesta hora, sejam submissos ao poder do nome de Jesus. Cérebros, doenças de Alzheimer, esquecimento, todas estas coisas foram reduzidas a zero. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos os ossos, todas as juntas, todas as medulas, veias que estavam entupidas, desentupam pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Corações sejam fortalecidos aqui. Pressão alta desapareça. Diabetes desapareçam. Jesus Cristo já te venceu, Satanás. Aleluia, aleluia. Gripes e resfriados e febres e infecções, sejam lá onde vocês estiverem, agora mesmo, pela autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Filhos rebeldes, mulheres e maridos rebeldes, o Senhor te repreenda, Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Portas que estavam fechadas, vidas embaraçadas, gente endividados e presos numa condição que não é tua. Jesus te liberta aqui hoje à noite. Jesus te liberta aqui hoje à noite. Jesus te liberta aqui hoje à noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. O que era impossível tornou-se possível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor, por se lembrar de mim,
por vir hoje à noite para levantar a minha cabeça e fazer com que eu olhe para a tua palavra. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos. Aleluia! Não é pela minha força, não é pelo meu nome, não é pela minha santidade, mas é pelo nome de Jesus, pelo poder de Deus, pela obra do Calvário, é que essas coisas acontecem na vida das pessoas. Só quero terminar dizendo um shalom a todos vocês.